Olá, protagonista, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Protagonize-se, o podcast dos protagonistas. E a nossa protagonista de hoje é treinadora de inteligência emocional certificada pelo MEC, palestrante reconhecida nacionalmente e mentora de alta performance. Empreendedora desde os 22 anos, superou grandes desafios pessoais e transformou a sua dor em propósito. Criadora do Método Diamante, é autora do livro Libertando-se do Passado e Vivendo uma Vida de Alto Valor. E é coautora do best-seller internacional Mulheres Extraordinárias, 10ª edição. Ganhadora do Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae São Paulo, dedica a sua vida a transformar pessoas e despertar o seu verdadeiro potencial. Eu estou falando de Denise Barros. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Duda, obrigado pelo convite. É um grande prazer para mim participar e trazer um pouco do meu conhecimento para a sua audiência. Obrigada. Que maravilha! E eu estou vendo aqui que você é escritora, que você tem alguns prêmios. Fala para a gente um pouquinho disso. Nos conte um pouco sobre essa experiência. Então, tudo começou através de questões emocionais que eu vivenciei, síndrome de pânico, burnout, carreguei culpa pela morte do meu pai. Isso me fez vivenciar relacionamentos afetivos abusivos também. E quando eu recebi o diagnóstico de burnout, já estava assim, em um nível bem elevado. E o médico, eu considero que foi um anjo de Deus, porque depois de conversar comigo, eu fui procurar um médico com problemas de coluna, e depois de conversar comigo um pouco, ele me disse que a minha coluna não tinha nada e precisávamos fazer alguns exames. E quando fizemos esses exames, veio o resultado, que na época não chamava burnout, chamava estafa mental. E aí o médico olhou para mim e ele falou assim: moça, se você quiser morrer, você está no caminho certo. Se você quiser viver, você tem que mudar toda a sua vida agora, porque você, com essa situação, pode ter um infarto ou um AVC a qualquer momento. E ali foi um grande choque para mim, porque eu trabalhava 12, 13 horas, 7 dias por semana. Eu já tinha saído de uma empresa onde eu gerenciava, depois de passar por assédio sexual e por não ceder ao assédio sexual, passar por assédio moral também. E ali eu vi mais uma vez o meu mundo meio que desabando. Então, eu estava como gerente de vendas de uma imobiliária nessa época. Eu me desliguei, fui trabalhar como corretora solo, porque eu precisava ter uma vida mais tranquila. E isso foi o que me trouxe de volta para o mundo do desenvolvimento humano. E eu comecei a estudar, já investi mais de R$ 1 milhão em estudos nessa área, porque primeiro foi para salvar a minha vida e hoje é para salvar a vida de outras pessoas. Já vamos entrar então no conteúdo. Eu quero saber sobre o nosso tema de hoje, que é por que você trava quando precisa começar algo importante. Por que, que as pessoas ficam tão empolgadas com uma ideia, mas travam na hora de colocar em prática? Essa eu acho que é uma pergunta recorrente. Até as próprias pessoas que travam devem se perguntar, porque não entendem nada. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso para a gente. O que acontece, Duda, é que tudo começa através da nossa mente. Só que nós temos por dia 60 mil pensamentos, isso a neurociência comprova. Desses 60 mil pensamentos, 80% é negativo e 20% é positivo. Então, a gente já está em um desequilíbrio grande aqui de negatividade e positividade. E 90% do que você pensou ontem, você vai pensar hoje de novo. E o que acontece? Quando você decide começar um novo projeto, quando você decide começar algo importante, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Um planejamento e criar um cronograma de como você vai colocar isso em prática. Só que muitas pessoas acabam não fazendo nenhum planejamento. Elas têm a ideia, que pode ser uma ideia maravilhosa, aí ela vai tentando fazer alguma coisa de maneira aleatória. E ela não vai conseguindo.
o nosso cérebro, ele por si só já tem uma programação para economizar energia. E quando você começa um projeto novo, você está gastando mais energia. Então, o seu próprio cérebro, ele tenta te puxar para trás para que você não gaste tanta energia assim. E se você não tem um plano de ação, se você não tem um cronograma do que você vai executar, se você se desgasta demais, querendo fazer muita coisa dentro de um dia que você não está conseguindo dar conta, vai chegar um momento que esse gasto excessivo de energia que você teve vai te desmotivando, porque você não vê continuidade, você não vê as coisas dando certo, você não vê os degraus subindo. Por quê? Eu costumo fazer um paliativo com a natureza. Quando você decide que você quer fazer uma plantação, você precisa escolher um terreno que seja fértil e bom para aquilo que você quer plantar. Porque o terreno ele pode ser fértil, mas dependendo do que você vai plantar, precisa de um terreno específico. Se você escolheu o terreno certo, a semente certa, mas se você for plantar sem preparar aquele solo, vai dar certo? Já vai ser um pouco mais difícil. Se você colocar uma semente no solo molhado, essa semente vai apodrecer e ela vai morrer. Então, além de você escolher a terra certa, a semente certa, você precisa preparar o terreno, o solo, e você precisa colocar a semente com solo seco. E tudo isso exige o quê? Conhecimento. Então, eu tenho uma ideia. Ok, a ideia é boa? É. Eu quero colocar em prática? Sim. Mas eu tenho todas as habilidades e competências, todo o conhecimento para executar esse projeto? Se sim, maravilha. Faz o plano de ação, organiza isso em tarefas diárias e vai. Se você percebe em algum momento que precisa recalcular a rota, não tenha vergonha. Recalcule essa rota. Se precisa de ajuda, também não tenha vergonha. Peça ajuda, veja quem da sua rede de contatos tem a habilidade e competência que você precisa, ou qual é o conhecimento que eu preciso adquirir que eu ainda não tenho. Faz uma pausa, busca isso e depois dá continuidade. E as pessoas não querem ter esse trabalho, e por isso que muitas vezes os projetos definham, caem ladeira abaixo e as pessoas se paralisam. Então, na sua opinião, uma das principais causas da paralisia, você já falou aí, eu gostaria de saber se isso tem a ver também com a procrastinação. Tudo a ver. Por quê? O que é a procrastinação? A procrastinação é a dificuldade de colocar em ação, de fazer aquilo que precisa ser feito. E por que você tem essa dificuldade? Existem algumas razões. Por exemplo, todo mundo tem a ferida do abandono, todo mundo tem a ferida da rejeição. Algumas pessoas no nível maior, outras pessoas no nível menor. E, às vezes, acontece de você estar executando alguma coisa e vir um gatilho de algo que aconteceu no seu passado, que está gravado lá no seu inconsciente, e que algum acontecimento ali remete àquela situação que você vivenciou lá atrás. Então, aquilo vai te causar dor. E você vai se paralisar e procurar algo prazeroso para tentar amenizar aquela dor. E é o momento em que você se distrai com as redes sociais, e é o momento em que você se perde em alguma coisa, é o momento que você vai conversar com outra pessoa quando você vê já passou um tempão. Então, o que eu preciso? Entender como eu funciono, entender quais são aquelas questões que mais me travam, me paralisam e fazem com que eu procrastine. E assim eu vou conseguindo diminuir essa procrastinação. Vou te dar um exemplo claro aqui. Uma pessoa que trabalha na área de vendas que tem essas feridas da rejeição e do abandono muito grande. Quando ela está ali fazendo um trabalho de prospecção,
você normalmente, vamos pegar um ramo que você fala com 10 clientes para um te dizer sim, para você fazer um agendamento para tentar vender para aquela pessoa. Então, você levou 9 nãos para receber um sim. E essa pessoa que tem a ferida da rejeição e do abandono muito alta, o que para ela disparou vários gatilhos? Eu fui rejeitado 9 vezes para ser aceita uma vez. Então, isso começa a fazer com que essa pessoa tenha dificuldade nesse trabalho de prospecção. Por quê? Porque esses 9 nãos que ela recebeu, ela se sentiu rejeitada 9 vezes. Então, ela tem essa dificuldade em dar continuidade para esse trabalho de prospecção. Aqui, como a gente tem pouco tempo, eu estou trazendo um exemplo, mas existem muitas outras coisas. Só que ela não tem consciência, nem ela entende o que está acontecendo ali com ela. E aí, isso começa a gerar uma preocupação, porque ela tem uma meta para bater, ela tem cobrança dos seus superiores, ela precisa fazer dinheiro e ela ganha comissão, então ela precisa fazer dinheiro. Isso começa a disparar uma série de questões emocionais. E a nossa mente, ela gera o pensamento, e o pensamento gera um sentimento, que traz uma emoção junto com aquilo ali. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, e tudo que você fala, está programando o seu inconsciente, porque o nosso inconsciente ele só tem 2 formas de ser programada: alto impacto emocional e repetição. Então, tudo aquilo que você repete, automatiza. E tudo que você sente, você atrai. Então, quando a pessoa está ali sentindo essa rejeição e esse abandono, porque é uma ferida a nível alto que está lá no inconsciente dela, o que vai acontecer? Cada vez que ela sente essa rejeição, cada não que ela recebe, ela potencializa o sentimento de rejeição e esse sentimento vai crescendo e ela vai começando a criar aquelas armaduras para tentar se proteger e isso gera a procrastinação, que é a dificuldade da ação. Então, na verdade, a pessoa que não tem o conhecimento não sabe, mas está relacionado ao medo da rejeição. É mais emocional do que a pessoa pode imaginar. Exatamente. E coisas que adquiriram lá atrás. Então, às vezes, a pessoa não tem o resultado, não tem o conhecimento e fica insistindo em aprender mais sobre vendas, quando ela deveria aprender mais sobre o próprio emocional, é isso? Exatamente, porque o que acontece? Essas feridas da rejeição e do abandono, a gente já traz do útero materno. Por quê? Porque quando nós somos gerados, o primeiro órgão que se forma é o coração. Então, você começa, dentro do útero da sua mãe, a sentir tudo que a sua mãe sente. E o bebezinho ali, ele é uma sementinha que está no processo de desenvolvimento. Então, se a mãe enjoa, por exemplo, essas mulheres que têm muito enjoo nos 3 primeiros meses de gestação, esse feto ele tem uma dificuldade para receber os nutrientes necessários para ele se desenvolver, porque a mãe passa muito mal. Então, essa criança ela já está sentindo ali rejeição e abandono. Se os pais têm a preocupação, meu Deus, foi uma gravidez não programada, como é que eu vou sustentar essa criança? Como é que vai ser isso? Essa criança também já tem ali a sensação de que ela está sendo rejeitada. Então, muitas questões que trazem essa preocupação para a mãe faz com que essa criança sinta muita rejeição. E dependendo de como for o parto, por exemplo, um parto de fórceps, um parto de cesariana que não estourou a bolsa, foi agendado, tudo isso são agressões que a criança sente como se alguém estivesse querendo tirar a vida dela. E isso gera essas feridas do abandono e da rejeição num nível muito elevado. E precisa ser trabalhado, precisa ser ressignificado.
Mas eu não estou dizendo aqui que essa mãe, ela rejeitou ou abandonou. Eu estou falando que é a sensação que nós temos pela fragilidade. E a criança, até os 7 anos de idade, ela está formando o seu inconsciente. Então, tudo que acontece conosco ali nessa fase, depois do nosso nascimento até os 7 anos de idade, está sendo armazenado no que eu chamo dos nossos arquivos mentais. E esses arquivos mentais são o que regem 95% da nossa vida até hoje. Então, uma pessoa que nunca trabalhou o seu emocional, uma pessoa que nunca buscou olhar para as suas dores, para as suas feridas, para os seus traumas, ela está trazendo muita coisa lá da primeira infância. E vou dar o exemplo de uma mentorada minha. Ela tinha trauma de vídeo, de câmera. Ela não gostava de tirar foto e ela não fazia vídeo. Porque na infância ela foi fazer uma foto no colégio e o fotógrafo pediu para não sorrir, deu uma bronca nela, falou que era para tirar a foto séria. Isso foi suficiente para ela travar, porque a criança é muito sensível, ela não está ainda preparada. O nosso cérebro, Duda, ele só termina de ser formado aos 28 anos de idade. Então, essa criança, ela não tinha o discernimento que nós adultos temos para dizer assim, esse é o momento de tirar uma foto séria, esse é o momento de tirar uma foto sorrindo. A forma com que esse adulto falou com ela gerou um trauma. Tá bom, ok, fiz o que precisava ser feito, mas não quero mais passar por isso. E aí nós fizemos uma intervenção, ela ressignificou, eu gravei o primeiro vídeo da vida dela e depois de pouquíssimo tempo ela ganhou um concurso de vídeo em 3º lugar. Você vê o poder que tem a gente olhar para dentro, para aquilo que está gravado no nosso inconsciente, tratar isso para que a gente possa ter uma vida de mais qualidade. Realmente é muito importante ter esse conhecimento. E muitas pessoas acham que ainda não estão prontas, que sempre podem melhorar. E por isso acabam ficando paralisadas. É mais um motivo dessa paralisia. Será que é por causa do perfeccionismo? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, essa parte do perfeccionismo, que mais atrapalha do que ajuda, né? Mas muita gente não tem essa consciência. O perfeccionismo, ele paralisa você quase que o tempo inteiro, porque sempre vai ter o nosso cérebro, dentro de nós a gente já tem uma galera. A gente tem os sabotadores, a gente tem o anjinho e o diabinho ali, igual a gente vê nos filmes infantis, e isso é uma verdade. Nós temos muitas vozes internas que são autocríticas e que já querem fazer com que a gente paralise o nosso próprio cérebro para economizar energia, que quer nos impedir de fazer coisas novas. Então, o que acontece? A pessoa que ela tem o perfeccionismo muito alto, ela sempre vai achar que falta alguma coisa. Então, ela não vai dar o próximo passo, ela não vai subir o próximo degrau. Ah, porque eu não tenho, por exemplo, a pessoa quer correr. Ah, mas eu preciso primeiro começar a caminhar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então, ela vai colocar mil e uma desculpa para dificultar o processo dela começar a fazer o que ela quer, que é correr. Então, a pessoa quer emagrecer, ela vai ter que parar de comer os doces que ela gosta, ela vai ter que readequar a sua alimentação, ela vai ter que fazer uma atividade física, ela vai ter que fazer um acompanhamento com um nutricionista, ela vai ter que fazer exames de saúde para ver como é que está o metabolismo dela. Então, tudo que nós vamos fazer na vida é um processo que você precisa dar o primeiro passo. Só que é o que eu falo sempre, o perfeccionista, ele só dá o passo quando ele radicaliza. E quando você radicaliza, por exemplo, vamos pegar o exemplo da pessoa que quer emagrecer. Ela gosta de doce. Vamos pegar esse exemplo. Ela quer emagrecer e ela gosta de doce. E o que ela vai ter que fazer para emagrecer?
ela vai ter que diminuir o consumo de açúcar. E aí ela já pensa, mas isso é muito difícil, como que eu vou ficar sem comer o meu doce? Ela quer radicalizar, ela quer tirar tudo de uma vez. E nós precisamos entender que para algo ser sustentável na nossa vida, tem que ser gradual. Então, tipo assim, se eu como doce 3 vezes por dia, eu vou passar a comer doce 2 vezes por dia. Eu acostumei a comer 2 vezes por dia, eu vou comer 1 vez por dia. Eu acostumei a comer 1 vez por dia, eu vou comer dia sim, dia não. Então, é gradual. E aí você vai conseguindo manter esse ritmo até que você consiga zerar. Eu, por exemplo, era uma formiga, eu adorava doce. Hoje eu como muita fruta, que a frutose já tem doce, e eu não tenho mais essa necessidade. Eu me treinei para não ter mais essa necessidade do açúcar. Então, tudo que nós vamos fazer na vida é uma questão de você começar a fazer, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja do jeito que você quer naquele momento, e gradativamente você vai aumentando o ritmo daquilo que você quer. E o perfeccionista, ele não consegue fazer isso. Ou ele radicaliza, ou ele não faz. Por quê? Porque ele foi treinado para aquilo. Ele foi muitas vezes cobrado lá na infância que ele tinha que ser tudo perfeito, que tinha que dar tudo certo. E aí, quando uma coisa dá errado, essa pessoa que é perfeccionista, ela se frustra, ela se decepciona, ela fica mal. E aí, de novo, a sua mente, o seu cérebro, ele não quer que você passe por dor. O nosso cérebro nos protege da dor. E aí, o que ele vai fazer? Toda vez que você começar a fazer aquilo ali, você vai paralisar. E se você for criticado porque você está fazendo alguma coisa, por exemplo, nós hoje somos taxados, acredito que você também. O pessoal fala, virou blogueirinha, agora vive na mídia, agora só quer saber de rede social e não sei o quê. Então, vem as críticas. Mas existe um propósito por trás. Quantas vezes eu escutei as pessoas dizerem que o que eu faço é bobagem? Só que eu sei, eu já tirei 5 pessoas do suicídio. Isso que eu sei. Fora as que eu não sei, que foi indiretamente através de um programa de televisão, através de um programa de rádio, através de uma mensagem que alguém compartilhou com outra pessoa, através de uma mensagem minha que chegou de alguma forma através das redes sociais. Então, eu considero que o meu trabalho é muito importante, porque, por exemplo, se eu não tivesse, há 14 anos atrás, decidido viver e construir a minha vida de alto valor, talvez essas vidas que eu já atingi e ajudei a se olharem com bons olhos tivessem sido executadas, aquele plano de ação que a pessoa tinha. Porque a pessoa, quando ela fala em suicídio, ela não quer tirar a vida dela, ela quer parar de sentir dor. E quando ela não entende que ela pode parar de sentir dor de uma outra maneira, ela quer sair daquela situação. E quando a pessoa está num estado de estresse muito elevado, ela perde a racionalidade que está aqui no nosso córtex pré-frontal. E aí, o que acontece? Os grandes desastres, que é o momento que a pessoa faz bobagem, ela mata, ela se mata, ela se paralisa, ela desiste de coisas que são importantes para ela, porque não existe fracasso, existe você desistir daquilo que você não soube como lidar. Só que o que você não sabe como lidar hoje, você pode aprender. As pessoas falam para mim, Denise, para você é fácil falar, você se comunica muito bem. Eu falo, gente, é treino. Eu precisei treinar. Eu tenho uma fonoaudióloga que me acompanha. Eu precisei treinar. São muitas horas de voo, muitas horas de palestra, muitas horas de live, muitas horas me comunicando. E também fazendo cursos, porque eu fiz muitos cursos de oratória para poder ter essa comunicação que eu tenho hoje. Então, as pessoas querem começar pronto, por quê? Porque elas se comparam com outras pessoas
que já passaram, que já tiveram um começo e já passaram por vários níveis de evolução. Então, é não se comparar. E é entender que todo mundo tem um começo. Porque se eu mostrar os meus primeiros vídeos aqui, todo mundo vai ir. Mas eu comecei. Uhum. E as pessoas, na verdade, não entendem isso. Eu acho que você sempre esteve nesse nível. E realmente, Exatamente. e todo começo é difícil, a gente sabe como é. Agora, aí você trouxe uma outra questão também da comparação. Porque a gente vê muita frase, não se compare ao outro, mas isso não é uma coisa fácil. Né? E as pessoas realmente, às vezes, não sabem lidar com essa questão, não é isso? A PNL, ela traz a modelagem. O que é a modelagem? A modelagem é eu tenho um lugar que eu quero chegar. Vamos lá, o coaching fala do ponto A para o ponto B. Então, eu estou aqui no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Como que eu faço para chegar aqui? Eu preciso desenvolver uma mentalidade, uma metodologia para que eu consiga chegar. É a mesma coisa. Quando você vai em algum lugar de Uber, você precisa ter um endereço. Você tem que colocar lá no aplicativo, quando você vai chamar o Uber, para onde você quer ir. E na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos ter um destino. E aí, o que você pode fazer? Com quem está no ponto que eu quero chegar. Mas nunca olhe para uma pessoa só. Olhe para várias pessoas. E entenda quem está no ponto que eu quero chegar. E o que essa pessoa fez para sair daqui de baixo e chegar aqui em cima? Qual foi o destino? Qual foi o trajeto que ela fez? Aí você pode ter um mentor que já está no ponto que você quer chegar. E é maravilhoso, porque ele vai te trazer o filé mignon. Você não vai precisar matar o boi para tirar cada carne e achar o filé mignon. Ele já vai te entregar pronto. Você pode modelar pessoas, você pode ver pessoas que estão onde você quer chegar e modelar essas pessoas, entender como elas funcionam, como elas se comportam, o que elas fazem. E isso não é cópia, não é ser igual, é colocar a minha identidade, o meu DNA, os meus valores, os meus princípios ali à frente dessa situação, desse lugar onde eu quero estar. E não me deixar corromper, principalmente, seja ambicioso, não seja ganancioso. Porque a ambição, ela é boa, ela é positiva, ela faz você crescer. A ganância, ela faz você se tornar uma pessoa inescrupulosa, capaz de fazer qualquer coisa para chegar onde você deseja, inclusive passar por cima de outras pessoas também. E a vida do ganancioso, ela é um perigo constante, porque é igual à vida de um bandido. Se você for pego, você vai se dar mal. Então, é preciso ter esse cuidado, essa cautela, para que você não se perca no caminho. Mas não se perca de quem? Não se perca de você, da sua essência. Sim. E por que que é tão mais fácil ajudar os outros a agirem do que entrar em ação, do que agir na própria vida? Porque você, quando você dá palpite na vida de outra pessoa, você não está colocando a sua cabeça na guilhotina, você não está correndo nenhum perigo. Sabe aquela questão que um amigo veio te contar uma situação que ele está vivenciando e aí você dá um direcionamento para aquela pessoa. E depois você passa por uma situação semelhante, você faz tudo o contrário do que você falou, que se eu fosse você, eu faria XYZ. E aí, quando você está na pele, sentindo aquela situação, você faz tudo diferente. Porque falar é mais fácil do que agir. Falar até papagaio fala, mas fazer não é qualquer pessoa que faz. Então, basicamente, está relacionado aí
ao medo de se arriscar, o medo de correr o risco. E essa questão que você falou também. Hoje nós vivemos, não sei se você tem essa percepção, na própria internet. Às vezes a gente coloca um conteúdo lá, são vários comentários, mas a maioria opinando também. Ah, eu concordo com você por causa disso, disso e disso. Ah, eu discordo por causa disso, disso e disso. Então, realmente, é muito mais fácil falar. São dois pontos importantes que você trouxe aí que eu acho que é interessante e ajuda muita gente aí a esclarecer muita coisa. Sim, porque o que acontece? Quando eu falo se eu concordo ou se eu discordo, isso é bom, porque eu tô trazendo a minha identidade, os meus valores, os meus princípios, o meu DNA. Agora, Uhum. o problema é que tem muita gente que nem concorda nem discorda, mas quer ser cópia. Ah, Uhum. se a Duda está fazendo isso, está dando certo, eu vou fazer também. Mas aí a pessoa começa a ver tudo que você está fazendo para ela fazer igual. Ela não Uhum. busca, porque o que é a modelagem? A modelagem eu vejo o que você está fazendo, eu vejo que está dando certo, você é um ponto de referência para mim do lugar onde eu quero chegar. Então, eu vou entender o que a Duda fez para sair daqui e chegar aqui. Eu vou procurar conhecer a história da Duda e os degraus que ela subiu para chegar nesse ponto, para que eu consiga chegar também. Uhum. Agora, quando a pessoa se compara, ela sempre vai se diminuir. Ela sempre vai se diminuir, porque você não está pronto. Uhum. Eu não nasci pronta, você não nasceu pronta. Foram estudos, foram começar a fazer para depois melhorar. E tudo isso tem um contexto. Então, se eu me comparo com alguém que já está num nível superior ao meu, isso vai me impedir de fazer. Por quê? Porque eu estou aqui, a pessoa está aqui. Tem Uhum. uma distância, tem um aprendizado necessário para que eu chegue onde essa pessoa está. Sim. Então, o toque importante é se inspire, mas não se compare, não é isso? Exatamente. Sim. E, na sua visão, o que acontece na mente quando a pessoa sabe o que precisa fazer, mas não faz, né? Que é o caso que a gente estava citando aí na pergunta anterior. O que acontece na mente dessa pessoa? O que acontece na mente dessa pessoa é que cada vez mais ela vai criar coisas ruins e negativas para a vida dela e ela não vai entender o que acontece. Então, essa pessoa ela está fadada à depressão, à ansiedade, à crise existencial. Por que razão? Porque ela está sempre vibrando em energias de baixa densidade. Culpa, vergonha, frustração, raiva, ressentimento. Ela vai estar se sentindo sempre como se ela estivesse ficando para trás, como se ela estivesse fracassando nas coisas ao invés de ir para frente. E ela vai tentar, tentar, tentar e não vai chegar a lugar nenhum. É como se você estivesse dando volta em círculo, você está cavando um buraco ali e daqui a pouco você vai cair no seu próprio buraco que você cavou de tantas voltas que você deu. Uhum. Por que isso acontece? Porque todas as vezes em que eu não busco conhecimento, eu não busco entender como eu funciono, eu não tenho um plano de ação, eu não entendo sobre o projeto a qual eu quero executar e qual é o próximo passo, qual é o aprendizado que eu preciso ter, isso vai acontecer. Porque eu considero o seguinte, a nossa vida pessoal, profissional, relacionamentos, que eu vou falar agora, serve para todas as áreas da nossa vida. Uhum. O que acontece? É como se fosse um grande quebra-cabeça com pecinhas bem pequenas, que cada aprendizado que você tem, cada avanço, você conseguiu encaixar uma peça. E você não tem a moldura, você não sabe o que aquele quebra-cabeça vai montar. Mas você tem que ir encaixando as peças.
Então, cada vez que você aprende uma coisa nova, é como se você estivesse encaixando uma peça. Algumas coisas vão fazendo sentido. E a própria espiritualidade, e aqui não trazendo religião, mas a parte espiritual, a própria espiritualidade, ela é muito gentil e muito sutil. E a espiritualidade, ela não vai trazer nada para a nossa vida que nós não estejamos prontos, preparados e abertos para receber. Porque Deus, o universo, a fonte da criação, ele só vai nos dar aquilo que nós buscamos atrair. E por onde a gente atrai? Pelo pensamento? Não. O nosso cérebro tem bilhões de neurônios. Lembra que eu falei dos 60 mil pensamentos por dia? Uhum. Isso a gente manda as informações. E por onde que a gente atrai? Pelo coração. O coração tem alguns mil neurônios, mas a potência dele, que traz o sentimento, é muito maior e mais poderosa para atrair as coisas do que o cérebro. Então, tipo assim, eu olho para alguma coisa, por exemplo, e eu falo o que eu não quero. Eu não quero isso, eu não quero passar por dívida, eu não quero entrar em relacionamento abusivo. O nosso cérebro, ele não tem a capacidade de entender a palavrinha não. Então, ele anula o não e fica eu quero. Então, eu sempre falo para as pessoas, foque na positividade, foque no lado bom das coisas. Por quê? Porque quando eu foco no lado bom, duas coisas acontecem. A primeira é que eu estou reprogramando o meu cérebro para coisas melhores, mais positivas. A segunda coisa é que eu estou gerando sentimentos melhores e eu estou programando o meu cérebro para diminuir essa diferença entre o negativo e o positivo. Então, o focar no que eu quero vai me trazer o quê? Vai me trazer sentimento bom. E outra coisa, uma dica que é algo que eu faço comigo e que eu ensino os meus mentorados a fazerem também, é o seguinte: você conseguiu uma micro vitória, se dê uma premiação. Faça algo que seja agradável. E se dá uma premiação, eu não estou falando de você ir lá e gastar rios de dinheiro, não. Pode ser você fazer algo que você goste. Você pode, igual, vou dar um exemplo meu. Eu amo ter contato com a natureza. Então, às vezes, meu dia foi fantástico e tal, não sei o que coisa boa. Eu já vou ali agradecer. E às vezes eu vou para alguma praça, para algum parque, e ali eu me deleito naquela natureza maravilhosa, exuberante, que eu tanto amo. Eu saio dali com energia renovada. Igual domingo à tarde, apesar de estar um tempo mais nublado aqui em São Paulo, eu passo a tarde toda no Parque de Ibirapuera com um mentorado meu, porque ele está indo embora de São Paulo hoje e eu queria dar um presente para ele, algo significativo. Eu falei, o que eu posso dar de presente para ele? Melhor do que algo que o dinheiro pode comprar é levar ele para um lugar que ele não conhece, que é um ponto turístico de São Paulo, que é o Parque de Ibirapuera, passar uma tarde comigo, recebendo orientações, mentorias, e a gente tendo aquela conversa num lugar descontraído. E foi um dia super agradável, foi uma tarde maravilhosa, tanto para mim quanto para ele. E nós voltamos com a energia totalmente renovada, boa, felizes, de tão bom que foi. A gente levou coisas para comer, a gente fez um piquenique, então foi super agradável. E às vezes as pessoas deixam de ter momentos de lazer, coisas prazerosas, porque elas estão pensando só no que o dinheiro pode comprar. Mas, tipo assim, aqui em São Paulo, de domingo você não paga ônibus. Então, você pode pegar uma condução, quantas conduções você quiser, gratuitamente. O Parque de Ibirapuera, você não paga nada para entrar. Nós passamos no supermercado, eu comprei umas coisas, ele comprou umas coisas, a gente sentou lá no chão, em contato com a natureza,
A gente estava ali conversando, fazendo um piquenique, tem lago, tem árvores, um lugar maravilhoso, ou seja, a gente estava nos elementos da natureza, que é extremamente potente, e foi uma tarde incrível. Então, tipo assim, as pessoas, elas não vão lembrar de algumas situações, mas elas sempre vão lembrar de como você fez elas se sentirem. Então, eu já fiquei marcada na vida desse meu mentorado, porque eu gosto de fazer isso com os meus mentorados, de surpreender eles de forma positiva. Ou seja, eu disponibilizei o meu tempo, um domingo à tarde, para estar num lugar agradável com ele, fazendo uma coisa legal, orientando-o pessoalmente, presencialmente, e hoje ele está indo embora. A gente não ia conseguir ter esse encontro durante a semana. E olha como foi uma coisa bacana e que fez esse meu mentorado me levar com ele na memória. Sim. E eu achei importante também você frisar a questão de você ter prazer aí e não precisar se preocupar com grandes valores para investir nisso. Porque às vezes a pessoa não comemora, é por isso, várias empreendedoras não comemoram porque não quer tirar dinheiro para não, eu estou devendo, eu prefiro pagar fulano. E eu achei muito importante esse toque. Então, espero realmente que o pessoal anote e pratique isso. Porque comemorar realmente tem a sua importância, sem falar que é maravilhoso, né? A gente quer só Duda, comemorar. eu Se deixar, a gente já. só quer comemorar o tempo todo. Exatamente. E essa comemoração que eu falo, essa celebração, pode Uhum, ser. Eu vou contar aqui algumas coisas que eu já fiz. uhum, Pode ser você colocar uma música e dançar, uma música que você gosta e dançar na sua casa. Pode ser você preparar um prato especial que você não prepara há muito tempo para você. uhum, uhum, Pode ser você se arrumar bonita e vestir a sua roupa preferida num momento especial de algo que você vai fazer. Porque, por exemplo, para estar aqui agora com você, eu me preparei. Hoje eu acordei às uhum. 6 horas da manhã. Eu tive todo um cuidado com o meu emocional. Eu preparei para estar bonita aqui. Então, isso é extremamente prazeroso, porque a nossa aparência, ela também traz essa segurança. É você fazer as suas orações, é você meditar, é você fazer coisas que você goste de fazer, e coisas simples. Não precisa ser nada mirabolante. Pode ser algo simples, mas que você vai se sentir feliz depois de ter feito. Maravilha essa lição, hein? Veio uma lição, eu não gosto nem de falar que é uma dica, é uma lição. Vamos lá, então. Por que você acha que tantas pessoas se sabotam dizendo o famoso depois eu começo? Mesmo sabendo que tão cedo isso não vai acontecer, porque depois eu começo, já começou mal, já foi deixando para depois, não é isso? Porque essas pessoas não têm consciência de que ela vai morrer. E quando eu falo de morte, é morte mesmo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e nós temos um tempo limitado aqui na Terra. A partir do momento que você foi gestado, que você é uma sementinha na barriga da sua mãe, essa passa a ser uma certeza, que você tem um prazo de validade, você tem um tempo aqui na Terra. E quando você fica adiando aquilo que você gostaria de fazer nessa história de depois, vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar para trás e você vai falar assim: caramba, eu não fiz nada. Eu podia ter feito tanta coisa e eu não fiz. O lugar mais rico do mundo, mais cheio de ideias, mais cheio de coisas sensacionais é o cemitério. Porque cada segundo não volta mais. O nosso tempo é o nosso ativo mais valioso, mais precioso, mais raro. Por quê? Você não tem como comprar 10 anos, você não tem como comprar 5 anos, você não tem como comprar 6 meses, você não tem como comprar um mês.
Por isso mais que você tenha dinheiro, você não tem como comprar. O tempo passa para todos. E todo mundo, os milionários, os bilionários, os super ricos, todo mundo pobre, o que não tem nada, o morador de rua, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo. Uhum. Só que tem um detalhe. O que você está fazendo das suas 24 horas? Como você está desfrutando, usufruindo das suas 24 horas? Por quê? De 7 a 8 horas você deve dormir, porque quando a gente dorme, a neurociência fala que um adulto saudável precisa dormir de 7 a 8 horas por noite, ininterruptas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa entrar no sono profundo, que é o sono REM, para que ele faça as limpezas e os arquive aquilo que nós aprendemos durante o dia anterior, aquilo que nós fizemos. A sua mente precisa ser organizada. O seu corpo físico precisa também passar por um processo. Os seus rins vão filtrar a água da parte inferior, o seu estômago vai digerir bem os alimentos, ou seja, tem todo um processo neuroquímico que o seu corpo passa enquanto você está dormindo. Então, vamos arredondar a conta. Vamos dizer que você dorme 8 horas por dia. Você tem 24, sobrou 16. O que você está fazendo com as suas 16 horas que sobram? Como você está dividindo? Você tem um planejamento do que você vai fazer no seu dia? Você tem uma agenda? Porque, por exemplo, eu fui muito resistente a migrar da agenda em papel para a agenda digital. Porque eu adoro escrever. Eu sou sinestésica, então eu estudo escrevendo. Porque eu fixo mais. Eu preciso ver, ouvir e o sentir, que é o escrever. E aí, o que acontece? Eu entendi que se eu estou em casa, eu preciso estar com a minha agenda. Se eu estou na rua, eu preciso estar com a minha agenda. Onde quer que eu esteja, eu preciso da minha agenda. Porque, às vezes, alguém manda uma mensagem, você pode ter uma reunião comigo tal dia, tal hora. Eu tenho que estar com a minha agenda para ver se eu tenho disponibilidade. Um empresário quer me contratar para fazer uma palestra, ele vai querer marcar uma reunião comigo. E eu preciso responder rápido. O mentorado está passando por uma situação, precisa de uma sessão de emergência. Então, eu preciso estar com a minha agenda para ver quando que eu posso encaixar. E isso, gente, agenda é vida. Por quê? Porque o que eu puder tirar de sobrecarga do meu cérebro, melhor. Então, essa noite, por exemplo, eu acordei às 3 horas da manhã, eu tive um insight, eu já peguei o celular, botei na agenda e voltei a dormir. E já executei a tarefa que eu precisava. Então, o que acontece? Eu deixar tudo na minha mente, eu estou sobrecarregando o meu cérebro, eu estou gastando energia que eu poderia gastar com outra coisa, e vai ter coisa que eu vou esquecer. Porque tem horas que vem um pensamento de 60 mil pensamentos dia. Vai vir um pensamento, vai vir um insight, vai vir uma coisa importante e você vai deixar escapar. E depois você vai falar assim, putz, eu não fiz porque eu não lembro aquele insight que eu tive. Eu não fiz porque... Aí vai ter sempre a desculpa, a justificativa para você se paralisar. E você está gastando energia desnecessária. Por quê? A energia, ela é como o Wi-Fi. A gente está vendo um Wi-Fi? Não, mas ele está aqui porque nós estamos nos vendo. Esses equipamentos que nós estamos usando agora para gravar, eles precisavam estar carregados, senão a gente não conseguiria estar aqui. Então, nós também temos uma quantidade limitada de energia para gastar por dia. E se eu desperdiço essa energia, eu me torno menos produtivo. Eu executo menos coisas. Entendi perfeitamente. E você acha que o ambiente influencia nas travas mentais ou é algo mais interno mesmo? O ambiente influencia totalmente. Por quê?
porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu costumo dizer o seguinte, imagina, isso aqui é um triângulo. Aqui na base do triângulo está 95% da população mundial. 95%, que está na extrema pobreza. Aqui tem 4% que está tentando sair desses 95% aqui. E aqui em cima está 1%, que são os ricos, milionários, multimilionários, bilionários. Esses 95% estão aqui embaixo, eles estão tentando te puxar, se você está no meio desses 4%, eles estão tentando te puxar para baixo em tempo integral. Então, e nós também, dependendo da nossa programação inconsciente, já temos internamente as nossas resistências, porque a gente tem sabotador, a gente tem crítico, a gente tem uma série, tem o nosso cérebro que quer economizar energia e não gastar para você começar algo novo. Então, tudo isso já é algo que puxa você para baixo. E a própria lei da gravidade, vamos pegar, é mais fácil descer do que subir. Sim. Então, tudo isso são questões que vão fazendo com que você se trave, se paralise e desista no meio do caminho. Você precisa ter um propósito, você precisa ter autoconfiança e você precisa ter permissão interna e poder de decisão. Porque desses 95% aqui, vai ficar muita gente para trás. E mesmo desses 4% que estão aqui, também vai ficar muita gente para trás. São pessoas que que não vão conseguir seguir o caminho e cumprir a jornada. Mas por quê? Porque esse 1% que está aqui em cima, esse 1%, eles têm propósito. Esse 1%, eles têm planejamento. Esse 1%, eles têm determinação. Esse 1%, eles se dedicam, não importa o que aconteça. E eu não vou fazer só o que eu gosto, só o que é prazeroso, só o que é gostoso. Porque quem faz só o que quer é criança mimada, birrenta, mal orientada. Adultos fazem o que precisa ser feito. Por exemplo, eu odeio passar roupa. Eu não gosto de passar roupa. Essa é uma atividade que eu não gosto de fazer. Mas eu uso muita roupa social. E tem muita coisa que eu preciso passar. Eu vou lá e passo. E tá tudo certo. Eu amo fazer isso? Não. Eu uso estratégia. Por quê? Eu lavei a roupa, eu vou passar? Não. Eu dobro ela bonitinha, desamasso e tal, e guardo. Eu deixo para passar na hora que eu vou usar. E eu sempre separo a roupa. Por exemplo, essa roupa que eu estou usando agora, eu separei ontem à noite. Por quê? Porque eu não preciso gastar energia agora cedo pensando que roupa eu vou usar para estar aqui com a Duda. Já estava tudo bonitinho, separadinho. Porque eu dormi, eu recuperei energia e eu vou gastar energia com outras coisas do meu dia que são importantes. Então, tudo parte de eu entender qual que é o meu propósito, eu saber aonde eu quero estar. Eu quero estar no meio da multidão, que é os 95%, eu quero estar nos 4%, eu quero estar no 1%. Eu, Denise, o meu objetivo é estar no 1%. Hoje eu estou nos 4%. Mas a resistência do mundo externo, a influência, é para quê? Para você voltar para os 95%. Então, é um jogo de decisão, de determinação, de clareza e de certeza, de decisão o tempo inteiro. Porque eu tenho duas premissas. Primeiro, a minha paz é inegociável. Segundo, a decisão sobre a minha vida é minha. Eu até tenho mentores que me direcionam, eu tenho algumas pessoas com quem eu converso, às vezes, quando eu preciso tomar uma decisão difícil, e essas pessoas me ajudam a fazer o quê? Elas me ajudam a olhar os pontos cegos, porque nós temos muitos pontos cegos. É como quando a gente está dirigindo o carro, a gente tem um para-brisa gigante aqui na nossa frente, mas e os retrovisores?
são pequenos. E nós temos alguns pontos cegos. Então, às vezes, eu converso com essas pessoas, eu tenho os meus conselheiros e eu tenho os meus mentores. Por quê? Porque eu preciso que eles me ajudem a olhar os pontos cegos para que eu possa ter um direcionamento melhor e eles vão me ensinar as coisas que eu não sei. Eles vão me ajudar a ver o que eu não estou enxergando. Para quê? Para eu chegar aqui no 1%, que é onde eu quero estar. Uhum. E esse 1%, a vida aqui, quando você chega aqui no 1%, ela é uma vida mais fácil. Por que ela é uma vida mais fácil? Ela é mais leve, ela é mais fácil, porque quem está aqui nesse 1% se ajudam. Eles querem que todas as pessoas que estão aqui no topo se mantenham lá. Uhum. E tudo é uma questão de adaptação também. Você falou, né? Pessoas vão ficar para trás. Então, assim, tem muita gente que é apegada, principalmente à amizade. E pontuando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, essa questão do ambiente. Geralmente, as pessoas que buscam melhoria também melhoram financeiramente, mas já não começam tão bem. Como que essa pessoa faz se ela não pode ter acesso a ambientes mesmo? Ah, eu queria tanto ir num evento e não posso pagar. Qual que seria a outra opção para que ela tenha essa influência positiva e realmente consiga colocar a mente dela, né, no nível onde precisa estar para ela atingir o sucesso? Duda, essa questão do financeiro, ela sempre vai ser uma desculpa para a gente não dar o próximo passo. Por quê? Porque, assim, a ambiência e as pessoas que estão no nosso entorno, elas também nos representam. Nós carregamos na nossa estrutura um DNA que alguns estudos dizem que nós trazemos 7 gerações para trás, outros falam de 13. Então, vamos pegar o de 7, que é menos. A gente sofre influência dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, bisavós, tataravós, tetravós e por aí vai. Mesmo pessoas que você nem conheceu. E nós temos fidelidade ao sistema familiar também. Então, por exemplo, uma pessoa que veio de uma família de extrema pobreza, ela sabe o que é viver na extrema pobreza, mas ela não sabe o que é viver na extrema riqueza. E o que ela faz? Ela critica as pessoas que têm muito dinheiro. Ela começa a criticar, porque é uma forma dela mandar mensagem para o inconsciente dela, dizendo assim: nunca me dê condições para eu morar numa mansão. Nunca me dê condições para eu ter um carrão. Nunca me dê condições para eu ter um iPhone Pro 17. Essa é a mensagem intrínseca que você está mandando para o seu sistema inconsciente e que você está se programando. Então, fazer dinheiro para você, porque adultos não ganham dinheiro, eles fazem dinheiro, se torna cada vez mais difícil. E por que se torna cada vez mais difícil? Porque você está cada vez mais se programando para o fracasso financeiro. Você está repelindo o dinheiro ao invés de atrair. Porque o seu sentimento sobre a riqueza, sobre o dinheiro, sobre as coisas boas, é negativo, é contração. Então, você está aqui embaixo, ao invés de subir. E aí, dizer que eu não tenho dinheiro para estar no ambiente. Ok, um dia eu também não tive. E aí, o que eu faço? Gente, hoje nós temos internet. Então, isso não Graças a Deus. Porque se você está presencialmente ou virtualmente, a influência e a energia está chegando até você. Então, quantas e quantas vezes eu não tive condições de estar no ambiente onde eu gostaria de estar presencialmente? E o que eu fiz? Eu estive com aquelas pessoas que eu queria estar virtualmente. Hoje eu tenho essa grande bênção de já ter estado presencialmente com vários bilionários, milionários,
Hoje eu tenho essa condição de estar na ambiência deles e de entender o funcionamento deles. Mas, quando eu não tinha, o que eu fazia? Deixa eu olhar tudo que essas pessoas fazem na internet. Agora, por exemplo, você está assistindo esse podcast através da internet. Então, você está tendo contato comigo, você está tendo contato com a Duda. Então, começa a seguir no Instagram, começa a olhar vídeo no YouTube, começa a entender, procure informação sobre essa pessoa, procure entender como foi a história de vida dessa pessoa, a história de superação, porque todo mundo tem. E o detalhe mais importante, 99,9% dos bilionários, milionários e multimilionários, eles vieram da pobreza, eles tiveram que furar a bolha para conquistar tudo que eles conquistaram. Verdade. Inclusive, a gente ouve mesmo falar muito, né? Assim, a gente que já acompanha pessoas, né, com níveis mais altos, aonde a gente quer chegar. Então, geralmente eles falam isso, contam a história que tiveram que superar. E funciona. O bom é isso, funciona. A questão de se inspirar em quem já tem sucesso. Outra coisa também que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, antes da gente ir para o jogo do ping-pong, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito de buscar mentorias. Nós, como mentoras, a gente vê a resistência ainda das pessoas em contratar uma mentoria no início de um negócio, por exemplo. A pessoa espera estar muito ruim para poder buscar uma mentoria. E achei importante que você falou que você tem mentores também. Então, nós mentoras, não é que a gente sabe tudo, mas a gente vai buscar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de buscar a mentoria realmente, de buscar alguém para direcionar. Hoje mesmo eu tenho uma reunião à tarde com um novo mentor que eu estou querendo contratar. Então, qual que é a importância? Quando você tenta caminhar sozinho, é como se você tivesse que comprar um bezerro, você vai cuidar desse bezerro do seu jeito, você quer que esse bezerro cresça, se torne um boi para você matar ele e debulhar ali para você encontrar um filé mignon. Você só quer o filé mignon, mas você vai ter todo esse trabalho. Então, é um trajeto que vai demorar, às vezes, anos para você construir. E quando você está com alguém que já passou por tudo que você está passando hoje, e que já conhece o caminho e que já tem esse filé mignon pronto para te entregar, você reduz anos de quebrar a cabeça, você tem resultados muito mais rápidos e você tem conquistas muito maiores e melhores. Por exemplo, quanta coisa eu trouxe aqui de forma simples e descomplicada que eu aprendi com os meus mentores. Eu aprendi lendo livro, eu aprendi fazendo muitos cursos. Gente, eu estou há 14 anos só no desenvolvimento humano. As minhas bases de formação foram contabilidade, eu tive meu escritório de contabilidade, sou formada em contabilidade, sou bacharel em administração, sou pós-graduada em finanças, trabalhei 12 anos na área de vendas e estou há 14 anos estudando desenvolvimento humano. Já investi R$1 milhão nessa parte, só de desenvolvimento humano. O resto eu nem contabilizei, mas se for contabilizar tudo, dá mais de 5 milhões. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que quem já trilhou o caminho, quem já está à frente, quem já tem um conhecimento maior, vai nos trazer coisas, visões, que a gente sozinha demoraria muito tempo para conquistar. E, às vezes, nem vai conseguir chegar no lugar. Por que vocês acham que eu falo que eu estou aqui hoje nos 4%? Por causa dos mentores que eu já tive. Porque ler livro é ótimo, eu super recomendo e eu leio. Mas o livro é uma margem para a sua interpretação.
E se você interpretar da forma errada, ao invés de te ajudar a subir, vai te fazer descer. O curso que você faz é muito poderoso. Eu já fiz muito curso gravado, inclusive. Só que ali tem um conhecimento limitado e é um conhecimento genérico, não é específico para você. Uma imersão, já fiz várias também. Várias. Só o ano passado eu fui em mais de 30 imersões presenciais dessas de 2, 3 dias, com vários grandes players diferentes. Só que é limitado também. Em 2, 3 dias, dá para ressignificar coisas? Dá. Dá para aprender coisas? Dá. Só que você recebe um turbilhão de informações e também é genérico, porque é para todo mundo que está ali. Na mentoria, qual é a diferença? A mentoria, a consultoria, é algo que vai olhar especificamente para você, para a sua necessidade. Mesmo dentro de uma mentoria em grupo, a gente aloca pessoas, mas a gente vai ter um olhar individual para a necessidade de cada um. E se você está fazendo uma mentoria individual, sou eu e você ali, ó, cirúrgico, olhando só para o que você precisa, para a sua necessidade, trazendo ensinamentos, conhecimentos, melhoria contínua, dinâmicas de alto impacto, para te ajudar a ressignificar as suas questões específicas. Então, é aquele lance. Quem quer demorar muito, vai sozinho, e talvez nem conseguir. Quem quer chegar mais rápido, vai... vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Você tem opção, por exemplo, eu quero viajar para Natal, minha família mora lá, minha mãe e meus irmãos. Eu quero viajar para Natal. Eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus e eu posso ir de avião. Qual que é a diferença? O tempo. Porque se eu quiser, se eu tenho bastante tempo e eu quero ir parando em outras cidades, fazendo um tour assim maior, qual que é a melhor opção? Eu vou de carro. Se eu quero ir direto, eu tenho a opção de ônibus e de avião. Só que de ônibus, eu vou demorar 3 dias. 3 dias, dia e noite, rodando na estrada. Se eu quero chegar rápido, eu vou como? De avião, que são 3 horas. Olha a diferença. 3 dias são 72 horas. De avião, eu chego em 3 horas. Então, você escolhe o que você quer da sua vida e para a sua vida. Se você quer resultados rápidos, tenha mentores. Tenha. E eu não falo de um só, não. Eu tenho, para mim, como hábito, como eu amo estudar, eu nunca estudo um assunto só com uma pessoa. Eu estudo com uma pessoa, aí eu completo essa jornada, eu estudo com outra pessoa, eu completo a jornada, como, por exemplo, eu decidi estudar marketing, então eu fiz curso de marketing no Sebrae, eu fiz curso de marketing com outras pessoas, eu tenho uma mentora de marketing que mora nos Estados Unidos, que me trouxe uma baita de uma bagagem. Agora nós estamos finalizando a mentoria de marketing, estou finalizando a mentoria de marketing com ela esse mês, e hoje à tarde eu já tenho uma reunião marcada com um mentor que eu quero contratar para trazer uma outra visão, para eu melhorar cada vez mais, para eu crescer, para eu voar cada vez mais. Então, tipo assim, a mentoria, ela é resultado rápido. Você vai de avião. Agora, se você quer ir de ônibus, aí você vai ler, você vai fazer curso gravado, aí você vai participar de uma imersão aqui e acolá, porque essas imersões de 3 dias, elas são caras, você precisa fazer bastante investimento. Então, aí você vai de ônibus. A escolha é sua. Porque, às vezes, quando você vai de ônibus, você gasta muito mais do que numa passagem de avião. Então, eu acho que essa é a melhor forma de fazer o comparativo. E eu aproveito para dizer que, infelizmente, eu trabalho muito com liderança, com o mundo empresarial, com empresários, e o que eu percebo, Duda? É muito diamante se comportando como uma bijuteria. Se sentindo pequeno, se diminuindo para caber.
E você não precisa passar por isso. A partir do momento que você entende quem você é, o seu potencial, como você pode fazer para conquistar os seus resultados mais rápidos, inclusive financeiramente, você vai se tornar uma potência. Aí o diamante, por quê? Se você for hoje na melhor joalheria do mundo e você quiser comprar um anel de diamante a pronta entrega, não tem. Não tem. E sabe por que não tem, Du? Porque uma pessoa que vai comprar um anel de diamante, ela vai querer, tem a questão dos gramas, tem a questão de como que ela vai querer, tem vários detalhes que vai ser feito especificamente para você, para o teu gosto, para aquilo que você quer. Então, não queira se encaixar de qualquer forma, não queira fazer as coisas de qualquer jeito, não seja perfeccionista, mas busque um direcionamento que vai te levar onde você quer muito mais rápido. Porque a prosperidade, ela tem 7 níveis, e o último é o dinheiro. Uhum. E essa questão da mentoria é um investimento que eu falo muito, que daqui a pouco você nem vai lembrar que precisou fazer, que precisou gastar, porque o retorno é tão maior, né? É muito mais Na relevante do verdade, que a mentoria não é um gasto, a mentoria é um um investimento. investimento que vai te ajudar a trazer dinheiro mais rápido para o seu bolso. Muito mais rápido e muito mais volume também. Sim. E é importante que as pessoas tenham esse olhar. E outra, não esperar chegar no extremo, o que eu percebo muito também, como eu comentei com você, que às vezes a pessoa espera um negócio ficar ruim das pernas, digamos assim, numa crise para poder procurar um mentor. E é ao contrário, é para crescer no processo, a transformação ela vai acontecendo gradualmente. Exatamente. Porque se você busca o mentor no começo, você não vai passar pela dificuldade financeira depois de correr riscos, porque Uhum. o Sebrae ele tem dados que 78% das empresas não passam de 2 anos. E por que não passam de 2 anos? Porque a pessoa vai tentar meter a cara e fazer o negócio porque ela quer fazer do jeito dela, ela não entende, ela não tem a mentalidade desenvolvida, porque tudo vem do mental. Uhum. Então, se eu não tenho a mentalidade desenvolvida para algo, não significa que eu não posso fazer aquele algo. Significa que eu preciso desenvolver a mentalidade para que eu consiga atingir os resultados. Uhum. Primeiro eu desenvolvo mentalidade, depois eu tenho resultado. A fórmula é essa. Excelente. E nós vamos agora para o nosso ping-pong, é o nosso quadro aqui do podcast. E eu já vou começar perguntando para você aí qual que é o seu livro preferido. Olha, meus livros preferidos são dois. Aqui, ó. Ah, Café que com Deus maravilha. Pai e a Bíblia. Eu estou lendo o Café com Deus Pai, também estou nesse momento. Um, é, uma frase marcante. Nunca se encaixe para caber em lugar nenhum. Não se diminua para caber, para se encaixar. Seja original, seja você, viva de acordo com seus valores e com seus princípios. Excelente. Um hobby. Dançar. Quem te inspira? Hoje a minha maior fonte de inspiração é a Elaine Orives. Maravilhosa, realmente. Viu? Um erro que serviu de aprendizado. Um erro que serviu de aprendizado. Aprender a fazer escolhas. Porque muitas vezes a gente entra em relacionamentos afetivos abusivos e o abusador ele sempre dá sinal. E quando eu falo de relacionamentos abusivos, eu não falo só do relacionamento afetivo. Existe o relacionamento profissional, existe o relacionamento familiar, existe o relacionamento de amizade e existe o relacionamento afetivo, ou seja, nós nos relacionamos o tempo inteiro. E quando você
não observa, você não sabe o que você quer, para onde você está indo, você muitas vezes vai cair em ciladas porque você não observou e porque você não tinha clareza de quem você é e de onde você queria chegar, do seu objetivo. Uhum. E o que é sucesso para você? Sucesso para mim é você viver em paz, você ter liberdade, você viver do seu propósito de vida. E nós estamos aqui no podcast dos protagonistas. Então, o que é ser protagonista para você? Ser protagonista para mim é você viver de acordo com seus valores e com seus princípios, você respeitar a si mesmo, você saber colocar limite nas outras pessoas, você olhar para você com respeito, com admiração, como uma pessoa de alto valor. E para encerrar, deixe uma mensagem aqui para ajudar a nossa audiência a ser mais proativa, a driblar a procrastinação e entrar em ação, para se tornarem os protagonistas de fato da própria história. Tenha um plano de ação, um plano de vida, um plano de voo. Porque eu trabalhei com uma pessoa que ele era piloto de avião. E ele me trouxe muitas coisas que me mostraram um rumo diferente de vida. Porque, por exemplo, o avião ele é um dos meios de transporte mais seguro do mundo. Ele só perde para o elevador. Por que razão? Porque toda vez que acontece um acidente aéreo, a ANAC ela faz um estudo e ela inclui no plano de voo de toda a parte aeronáutica a prevenção daquilo ali. Então, o que acontece? Quando você quer fazer alguma coisa na sua vida, para, pensa, observa, planeja, veja com olhos criteriosos, eu não digo crítico, eu digo criteriosos. Quais são os recursos que eu tenho hoje para começar esse projeto? E quais são os recursos que eu preciso adquirir para dar continuidade a esse projeto? Quando eu olho para esses dois lugares, eu consigo fazer o meu plano de ação. O que eu preciso fazer diariamente para que esse projeto dê certo? Para que ele avance, para que ele cresça, para que eu dê um passo de cada vez mais, que eu melhore cada dia mais. Então, isso serve para todas as áreas da nossa vida também. Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando de relacionamento afetivo. Até quarta-feira que vem estarei no programa falando sobre as relações afetivas. O que acontece? Se você não fez um recrutamento e seleção, se você pegou a pessoa quem apareceu, que estava interessado em você e colocou na sua vida, esse relacionamento está com 99% de chances de fracassar. Por quê? Porque aí você vai ter mais trabalho, você precisa se desenvolver, você precisa ajudar essa pessoa a se desenvolver também. Então, as nossas relações, no geral, elas precisam ser muito bem observadas. Quais são os valores, os princípios, qual é o destino, como essa pessoa vive, quem são as pessoas que ladeiam ela, como que é o ritmo de vida, como que essa pessoa trata outras pessoas. Porque, por exemplo, às vezes você vai num restaurante, a pessoa está te tratando super bem. Vai lá, como eu sou mulher, vou falar dos homens. O cara vai lá, puxa a cadeira para eu sentar e tudo mais. Aí o garçom chega, ele trata o garçom mal. Essa pessoa não merece estar comigo, gente. Então, é saber fazer escolhas de forma consciente, observando com detalhes e com clareza quem são as pessoas que você quer perto de você e que faz sentido para você que elas estejam perto de você. E deixe para trás quem merece ficar para trás. Tá tudo bem. Maravilha! Essa mensagem realmente é muito poderosa. E, infelizmente, o papo está muito bom, mas nós estamos indo aí para o encerramento do nosso podcast. Aí, como o pessoal faria, se deixar, a gente vai levando esse papo aí
longe, não é mesmo? É muito bom Verdade. falar de desenvolvimento. E assim, eu quero te agradecer. Foi uma honra realmente estar com você aqui e adquirir tanto conhecimento e acolher tantas lições valiosas. Eu tenho certeza que vai transformar aí a jornada da nossa audiência. E antes da gente seguir para o final, eu quero que você deixe aí suas redes sociais para que o pessoal te acompanhe e saiba mais do seu trabalho, né? Conheça mais um pouco também de você. Pode me acompanhar em todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn, DB Denise Barros. D de Denise, B de Barros, que são as minhas iniciais, e na frente o meu nome, Denise Barros. Vai ser um Uhum. prazer receber vocês lá. Mandem mensagens dizendo que vocês vieram do podcast da Duda. E eu estou sempre compartilhando, principalmente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Sempre, praticamente diariamente, tem coisas novas por lá. E a gente vai se conectando, porque conhecimento é poder. E poder merece ser passado. Por isso que eu falo, tem muita coisa boa que você pode fazer gratuitamente através da internet. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito doadora. Eu vim de um sistema familiar muito doador, então eu estou sempre fazendo lives gratuitas, colocando materiais. A pessoa manda direct, eu respondo, porque a vida acontece através do movimento e você precisa agir se você quer mudar de vida. Obrigada, Exatamente. Duda, pelo convite. Amei estar aqui com você. Um grande prazer, estou muito feliz. Obrigada. Ai, que bom que você gostou. E a gente também, com certeza, eu amei, e com certeza a nossa audiência também vai amar assistir o seu episódio. E outra coisa, depois eu vou deixar os links aqui na descrição também do vídeo, tá? E eu quero aqui me despedir, né, dos protagonistas, pedir para que vocês interajam aí com a plataforma, já sabem, deixa o like, compartilha com mais uma pessoa, nos ajuda aí a levar esse episódio, esse conteúdo, essas lições ao maior número de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito no canal, fica aqui o convite, junte-se a nós, se inscreva e, lógico, ative o sininho para você receber notificações aí de tudo que a gente está postando aqui no canal. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Denise, muito obrigada, até a próxima. O espaço é seu, viu? Volte. Obrigada, voltarei com certeza. Tchau, tchau. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.